Todos os dias, 7 bilhões de pessoas recebem uma nova chance. Cada fôlego é uma oportunidade para adorar. Adoração é a resposta do homem diante da revelação do Senhor. Se o Senhor ele não houvesse se revelado, se o Senhor ele não houvesse vindo e mostrado o seu amor, hoje não haveria adoração. Bom, a adoração é o estado espiritual de quem se achega a Jesus, de quem contempla a Deus. Não existe outra reação que a gente possa ter ao olhar para esse Deus que vive, que reina para sempre, que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Não tem como olhar para Ele e receber uma revelação de quem Ele é e não reagir de alguma forma. Nós nos encontramos em Deus, né? É difícil você falar para uma pessoa que não tem um encontro real com Cristo, pedir para ela adorar a Deus, porque ela não vai saber quem que é Deus, né? Então, a partir do momento que você conhece e reconhece tudo aquilo que Ele é para você, o sacrifício que Ele fez naquela cruz, para que nós pudéssemos estar vivos hoje, para a gente pudesse estar aqui sentado conversando sobre Ele, você não consegue oferecer nada para Ele a não ser adoração. A adoração é a manifestação do nosso amor ao nosso Senhor. Nós nascemos para adorar ao Senhor, nós nascemos para glorificar o nome do Senhor. Essa é a razão pela qual nós existimos, adorar a Deus, exaltar a Deus e viver para que o nome dele seja exaltado em toda a terra, para que toda a terra conheça. The definition of worship for me is the natural response to the God of beauty. When you see something beautiful, that's what causes you to worship. So for me, worship is a response to God. When you understand God, it causes an emotional impact, it causes your spirit to move, and it causes you to go, oh, He exists and He's beautiful. Adoração, para mim, é cumprir o propósito pelo qual eu fui criada. Aliás, todo ser humano foi criado para adorar. E graças a Deus por ter revelado Jesus Cristo, seu Filho, a mim, que é o único caminho para que eu possa estar diante do trono de Deus, o Criador. E diante desse trono, por esse vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus, a adoração se torna mais do que um culto distante, mas ela se torna um relacionamento com Deus para mim. Se o adoramos, se o amamos, é porque Ele primeiro nos amou, Ele primeiro nos amou se revelando. Então eu penso que adorar é responder, adorar é corresponder a essa revelação, a revelação da sua palavra, a revelação da sua presença, da sua história, do seu amor. So King David was the first one that really helped us bring understanding to worship. And King David had a radical pursuit of God.
I mean, a man after God's heart. That's what he said. And this man, as God began to show himself, David said, we have to worship. Have you seen him? We have to worship. So as the spirit of revelation of God touches the human heart, that's when worship happens, because you see and understand you have to worship. Adoração é um tema fundamental na história do povo de Deus. No cristianismo, a adoração ocupa um espaço central. Jesus disse em João 4, mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses os adoradores que o Pai quer que o adorem. John Piper, I believe it was him that quoted and said, missions exist because worship doesn't. So the reason for missions, the reason for evangelism, the reason for the church, it's because God is beautiful and He needs to be worshipped. Tanto na história quanto no cristianismo atual, a adoração é algo de suma importância. A adoração, ela é fruto do amor, e o amor é tudo aquilo que o Senhor desejou construir entre nós, seja no passado, né, ou até mesmo nos dias atuais. Adorar faz parte de todo aquele que ama o Senhor. A adoração faz parte do povo de Deus, a adoração faz parte, é algo sem o qual o cristianismo, ou melhor dizendo, esse nosso relacionamento com o Senhor, ele só existe por conta da adoração. So when the scriptures say, if you don't worship, the rocks will cry out, I believe that worship is necessary for one reason, God. The reason is God. And if we don't do it, creation is going to break forth and do it. But somebody has to. And we have to worship. So the reason for worship is God. And the scripture is very clear that if we don't, the rocks will. So if there's not worship, somebody else is going to. And the reason for evangelism is because God. The reason I want to follow and put my life and be a believer and follow is because of God. That's the reason we're called to worship. That's the reason worship exists. It's because God exists. I mean, for 24 hours a day, since creation, and then from the beginning, there's been no beginning. God's never had a beginning, but He's always been worshipped. And that Revelation 4, 24 elders, 4 living creatures, that throne room encounter, it's been always going. What is sustained that worship service? God. Because God exists, worship has to exist. Em Gênesis, a Bíblia diz que Deus soprou em nós o fôlego de vida. Cada fôlego de vida é uma oportunidade que nós temos para adorar a Deus, porque a Bíblia diz que nós somos criados para adorar. Em Isaías 43, 21, a palavra diz: Este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que desse louvor ao meu nome. Adoração é mais do que música. A música pode ser uma expressão dessa nossa devoção, dessa nossa vida de culto e de comunhão com Deus. E a música, como uma expressão da nossa adoração, ela é muito importante. Ela faz parte, não é, da nossa vida diária, ela faz parte da nossa vida comunitária, quando nos reunimos com outras pessoas para cultuar, para adorar o nosso Deus. Então nós cantamos a Ele a nossa devoção, nós cantamos a Ele o que se passa no nosso coração e cantamos sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, nós o louvamos, nós o exaltamos. E até sem palavras, os nossos instrumentos também celebram o nosso Deus. A adoração é resultado do amor, e o amor ele nos leva ao relacionamento, ele nos leva ao convívio, ele nos leva a essa correspondência e por meio do louvor, por meio das canções, nós conseguimos facilmente ser levado a esse lugar de encontro, a esses momentos de reflexão, de intimidade. O louvor é um dos aspectos da adoração. O louvor não define a adoração, mas está dentro, né, de todo esse quadro. Eu acredito que ser um ministro de louvor
ser um ministro, ou seja, ter uma responsabilidade na plataforma de direcionar as pessoas, vai muito além daquele momento de adoração, né, no altar. A pessoa, é aquela questão, eu acredito que o maior testemunho que a pessoa pode dar, o maior louvor que a pessoa pode oferecer ao Senhor é através da sua vida, fora, né, dos holofotes, fora da plataforma. Eu vejo que o viver da pessoa fora é o que faz mais efeito do que as palavras dela no próprio altar. É você viver intensamente o teu chamado, aquilo para que Deus colocou nas tuas mãos, a responsabilidade que você tem de contribuir com o reino, né, sendo canal de salvação, através do serviço. Da mesma forma como o zelador lá da igreja que limpa o banheiro está fazendo o seu serviço e adorando também. Adoração e música, elas se misturam. É isso que eu tenho entendido, que tenho visto. Por mais que a adoração em si, ela não é música, né? A música é um instrumento fortíssimo. Eu creio que o mundo foi criado com música, eu creio que Deus criou a música, eu creio que o céu é permeado com música, mas a adoração ela é mais do que música, e a música é um instrumento, então, que pode ser usado muito intenso para adorar a Deus. Ela exprime, ela mostra alegria, ela mostra ritmos, ela mostra movimento, ela mostra expressões, ou ela fortalece aquilo que é mais do que a nossa fala, é mais do que simplesmente o nosso olhar. Ela cresce, ela se desenvolve, ela fortalece, ela movimenta, ela leva a gente a algum lugar diferente. E esse lugar é o trono de Deus. Então eu acredito que a música ela faz parte, ela insere, ela é um instrumento fortíssimo para adoração. Creio que esse ambiente de adoração que é gerado quando várias pessoas se unem, se ajuntam, né? Quando a comunidade cristã está presente, esse ambiente ele é um ambiente muito delicioso. É um ambiente onde muitas coisas acontecem, muitas coisas rompem, muitas curas físicas acontecem. É um ambiente onde o Espírito de Deus age, onde existe reconciliação. A Bíblia fala do Espírito Santo como sendo reconciliador. E quando nós adoramos a Deus, quando nós nos colocamos na presença dEle para cantar sobre Ele, para Ele, eu creio que a presença dEle se manifesta. E o Espírito de Deus, Ele nos leva a nos reconciliarmos uns com os outros, se existe algum conflito no relacionamento, né? E principalmente Ele nos leva a essa conexão profunda com a pessoa de Deus. Ele nos leva a nos unirmos ao coração de Deus. Para mim existe uma diferença básica, onde quando a gente adora a Deus na nossa intimidade, no nosso secreto, Ele se revela como um Deus íntimo. Então, lugar secreto é um lugar de intimidade. E quando a gente adora a Deus nos lugares e com a congregação, com as pessoas, então ali é o lugar, principalmente na igreja, é o lugar onde Deus mais se manifesta, é o lugar da glória dele, é o lugar da autoridade. Então, nos reunimos como igreja, temos a autoridade de Deus revelada. Quando a gente se separa na nossa intimidade, no nosso secreto, temos a intimidade do Senhor. É onde Ele mostra toda a face dele, onde a gente entende coisas mínimas que fazem uma diferença muito grande. Tudo isso acontece no ambiente da adoração, no ambiente congregacional, quando a gente está adorando a Ele, quando a gente está simplesmente fixo, quando os nossos olhares espirituais estão fixos nessa pessoa que é o centro do Evangelho, que é Jesus Cristo de Nazaré. Muitas coisas lindas acontecem no nosso meio. Eu gosto de pensar que cada um dos nossos momentos de adoração comunitária é único. Se entendermos que cada um de nós tem um timbre de voz único, que cada instrumento tem um som único, e que esses sons podem variar de acordo com a temperatura do ambiente, de acordo com a afinação do instrumento, e somarmos a isso as reverberações, as reações que o ambiente proporciona, e ver que mesmo a mudança de um desses elementos nesse mesmo ambiente pode influenciar diretamente o
resultado final, né, do som que a gente produz em comunidade, esse som, essa música que a gente apresenta a Deus, nós entenderemos então que cada momento, como um só corpo, numa só voz, estamos oferecendo a Deus algo que tem grande chance de nunca mais se repetir. E quando nós desenvolvemos, trocamos essa mensagem com o céu, trocamos essa mensagem com o Pai, por meio da música, por meio das melodias, das letras, que são, tudo isso é comunicação, tudo isso é adoração. Nós crescemos no relacionamento, nós crescemos na intimidade com o Senhor. No Novo Testamento, a história de adoração, de culto do povo de Deus muda radicalmente. Porque no Novo Testamento, nós somos o templo, nós somos a habitação do Espírito Santo. Então Deus habita em nós. Nós não precisamos ir a um lugar para adorar. Quando Jesus diz que é chegado o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão, ele está dizendo para a mulher samaritana naquele momento que não importa mais o lugar. Qualquer lugar, qualquer momento é uma oportunidade que nós temos de adorar. Quando Jesus vem, tudo muda, porque ele transformou o sistema de religião para um relacionamento. A essência da religião é o homem tentando se achegar a Deus. E Jesus é o Deus que se fez homem, é Deus vindo até nós, começando um relacionamento. Nós o amamos, como a Bíblia diz, porque ele nos amou primeiro. Jesus, ele abriu um caminho, ele fez uma ponte entre nós, que éramos homens, pecadores, condenados, com um Deus santo. Em Hebreus a Bíblia diz que através de Jesus nós podemos entrar confiantemente diante do trono, recebendo a graça, recebendo tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Tudo que eu quero é para sempre te adorar. Busco todo dia te agradar. Meu desejo é tocar o teu coração, teu santo nome exaltar. Desde o ventre fui chamado, o Senhor me escolheu, me separou para o teu nome santificar. Jesus, tu és o Rei da glória, o único digno do meu louvor. A ti, Rei dos reis, entrego tudo que tenho e tudo que sou, Jesus. Jesus. Venha sobre nós o teu reino, usa-nos para levar o teu amor. É a tua graça que nos mantém de pé. Levantamos nossas mãos para te adorar. Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, sempre, amém. Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, sempre, amém. Jesus, tu és o Rei da glória, o único digno do meu louvor. A ti, Rei dos reis, entrego tudo
que sou. Jesus, tu és o Rei da glória, o único digno do meu louvor. A ti, Rei dos reis, entrego tudo que tenho e tudo que sou. Jesus. Jesus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Tudo aquilo que você for fazer no seu dia a dia tem que trazer testemunho para a vida de Cristo. É como se você tivesse que fazer o melhor trabalho da sua vida, você dá o seu máximo para aquilo acontecer com excelência e você não levar os louros disso daí. Jesus nos fala sobre uma justiça que deve ser exercida diante de Deus e não diante dos homens. E a adoração, a oração, a rendição, ela precisa acontecer no secreto. Jesus diz, quando você entrar dentro do seu quarto, feche a sua porta, ore ao seu Deus em secreto, que te vê em secreto e Ele vai te recompensar. E Ele fala também sobre a questão das dádivas, do servir o outro, do servir a necessidade do pobre, do pequeno, do necessitado. E Jesus fala sobre isso também como exercer justiça. E eu creio que a adoração como forma de justiça, ela precisa ser completa, né? E a nossa justiça, ela é exercida quando a gente tem esse momento com o Senhor, quando nós estamos em comunhão com Ele e quando nós auxiliamos outros a estarem também em comunhão com Ele. Como é que alguém que nunca conheceu o que é amor vai aprender o que é amar? Né? Só você fazendo a ação do amor. Então, tirando um pouco daquela adoração de púlpito, de música, mas trazendo para o prático, é você estender a mão. É você colocar aquilo que a pessoa precisa, né? Não despedir a pessoa como Jesus fazia, não despedia ninguém com fome, não despedia ninguém sem ouvir o que a pessoa precisava. Isso sim é você formar um adorador. A adoração que Deus quer ouvir de nós, que não é bem através das nossas canções, é a adoração da compaixão. Nós precisamos sair de dentro das nossas igrejas, descer às nossas favelas, às nossas praças, nossos prostíbulos, levar tudo que nós cantamos, toda a nossa adoração, em atos de compaixão, em alcançar os pequeninos da sua cidade. E nós precisamos levantar esse novo tempo, essa nova geração de Davis, de uma adoração que vai soar para Deus, uma canção tão linda, que é a canção da compaixão. Eu creio que essa é a função da igreja. A igreja não é apenas uma instituição para ficar dentro de si mesmo, pelo contrário, igreja significa aqueles que são chamados para fora, aqueles que são chamados para fora de um sistema e que são chamados para manifestar o reino de Deus na sociedade. E se tem uma coisa que o reino de Deus faz, quando ele se manifesta, é restaurar a dignidade do ser humano, é restaurar o ser humano ao relacionamento com Deus, que foi para o que ele nasceu para ser. Nós nascemos para estar diante de Deus. O ser humano não nasceu para passar fome, não nasceu para, não foi criado para ser violentado, para ser usado pelos outros, para ser vendido como escravo, para ser desrespeitado na sua dignidade. Mas o ser humano foi feito para ser amado, amado pelo nosso Deus, pelo Deus que nos fez, e para habitar em comunidade, numa comunidade do reino de Deus que manifesta esse amor de Deus. No passado a gente teve a oportunidade de, não como casal, mas eu acredito que a gente representou a nossa família lá no Haiti, né, através da minha vida.
e a gente fez missões lá e eu fiz alguns atendimentos no campo. Em muitos momentos eu fui confrontada, porque eu pensei, falei, o que eu tô fazendo aqui, né? O que eu posso acrescentar no meio, às vezes, de tanta pobreza? E Deus sempre me fazia lembrar que eu estava ali porque Ele poderia mudar vidas, porque às vezes através de retirar a dor de alguém, trazer alívio, trazer amparo, eu ia dizer para aquela pessoa, olha, Jesus se importa com você, Jesus ouviu sua dor, Jesus ouviu seu clamor e eu tô aqui para trazer alívio de Deus para sua vida, entendeu? Então às vezes a gente acha que as nossas atitudes diárias, elas não louvam, mas elas louvam. E elas aproximam as pessoas de Deus, entendeu? Então é isso que é adoração. É você negar a si mesmo, tomar a sua cruz, né? Viver a sua realidade dentro, às vezes, da sua pequena condição, mas você transparecer a Cristo. Eu acho que é por aí. Você não precisa ir até o Haiti, você pode fazer aqui mesmo. Separar amor da adoração seria algo impossível, porque se adorar é corresponder àquele que primeiro nos amou, se adorar é fruto do amor, então quando amamos, adoramos, né? Quando amamos o outro, estamos adorando a Deus. Quando amamos o outro, estamos amando a Deus. Por isso, para mim, todo ato de misericórdia, toda ação do compartilhar, de estender a mão ao que está necessitado, de socorrer a viúva, de socorrer o órfão, tudo isso é amar e por isso é adorar também. O nosso Deus é amor e por isso a marca da igreja, a marca dos seus filhos precisa ser o amor. Adorar em espírito é permitir que o seu espírito mais íntimo do seu ser se conecte com o Espírito de Deus. Adorar em espírito é permitir que o Espírito Santo, através de você, revele para você quem é Deus, as características dele, e o Espírito Santo, junto com o nosso espírito, vai trazendo a revelação progressiva de quem Deus é. Quanto mais você caminha com Deus, mais você o conhece. Eu acho muito importante a nova geração hoje ser ensinada sobre o verdadeiro motivo de cantar para Deus. Porque na minha época eu não tinha referência de grandes cantoras, não é, que isso poderia se tornar um modo de vida, né, que você poderia até não precisar trabalhar em outras áreas, mas estar de tempo integral se dedicando à música para Deus. Mas hoje as pessoas olham e veem grandes cantoras, grandes cantores em palcos grandes, lindos, grandes estruturas, CDs sendo vendidos e às vezes até imaginam cifras imaginárias, né, que não são reais, mas as pessoas hoje podem ter motivações diferentes daquelas que são as necessárias. Se alguém quer ser um adorador, uma adoradora por meio da música para Deus, isso não deve ser encarado como uma profissão. Isso deve ser realmente uma vocação e que você vai viver isso, haja o que houver, custe o que custar, em qualquer que seja o cenário. Seja para uma pequena audiência, seja para uma multidão, seja servindo como um voluntário na sua igreja, em eventos missionários, beneficentes, evangelizando no meio da praça, seja num grande evento em que você chegue até a receber um cachê por causa disso. A motivação tem que ser mantida, tem que ser preservada, porque senão a gente vai perder a essência da adoração. E a gente não é cantor como qualquer outro. I grew up in the church all my life, and the interesting thing to me is I didn't know that I could study God for many years. And it wasn't until I moved from Europe to the House of Prayer in Kansas City where the knowledge of God, that's a biblical phrase, but I didn't know it existed. I didn't know what it meant. And so as I began to study the Word in a focused way on this topic, the knowledge of God. So who is God? What's He like? What's His personality? What motivates Him? What is He like? What is He does not like? What does He not like? And as you teach people
on God, on the person of Christ. Yesterday I was in the prayer room. I was studying the pre-existence of Jesus. And so you study aspects of Jesus, and all of a sudden the truths of who he is take hold in you, and that's what causes worship. So as a pastor, I teach on the knowledge of God. I teach about God. I teach subjects around who he is. We got to know the second coming. We have to understand this stuff. And when you teach on these things, the knowledge of God, when you teach on the attributes of God, did you know that God's kind? He's so kind. Every decision he makes with mercy. He's so tender. He's patient. He's so patient with me. I've sinned. I've done this 10 times. Yet he still forgives me the 11th time. Oh, I love you, God. So when I understand the attributes of God, I worship. And so as a pastor, I want to teach people on Jesus, on God the Father, on the subject of the Holy Spirit. And when you teach about God, the subject of God, that's what causes hearts to worship. King David in Psalm 27:4, he says, there's one thing that I want. There's one thing I desire, to gaze on the beauty of God all the days of my life. Now, what would cause a king who had money, power, wealth, influence to make a statement like that? Revelation of God. He goes, there's something more beautiful than whatever I've seen here. There's something more beautiful, and it's this God I follow. And I just want to study him all my life. I want to be a student of God and study God. And as King David made those statements, I'm praying that that will be the statement over this generation's heart. One thing I want all my life is to gaze on his beauty. And that's the prayer that I have for this generation. We're about to do a conference, and that's the theme that I want to awaken this generation to, is, oh my gosh, my career is great, but God's beautiful. Oh, I just want to study him. A gente canta para alguém que é santo. A gente fala de alguém que a gente precisa conhecer. E eu me preocupo com a nova geração. Eu fico pensando como ensinar, como discipular pessoas que hoje olham para mim e talvez queiram ser quem eu sou, o que eu sou, mas elas não convivem comigo nos bastidores, no dia a dia e não veem tudo que está por trás das grandes estruturas. É um perigo muito grande que a gente corre de perder um futuro de uma geração que possa estar se corrompendo na motivação. Adorar em verdade é você adorar com tudo que você tem, com o seu mais profundo, com o seu coração, como Jesus disse, com todo o seu entendimento. É o nosso culto racional, de Romanos 12. Adorar em verdade é adorar através da palavra. E quando nós adoramos em espírito e em verdade, nós nos tornamos a resposta da procura de Deus. Do I believe that worship and prayer can change a nation? Without a doubt, because of what I do. I'm an intercessory missionary, and so prayer has to change a nation. Otherwise, I wouldn't do this. And you know, there's several verses in the scriptures where I find my rooting, my foundation to live my life. The effective, fervent prayer of a righteous man changes much. So if I pray, if I walk in holiness, I can change things. If you pray, you walk in holiness, you can shift the destiny of a nation. So my dream is that there will be prayer rooms all across this nation, on high school campuses, universities, churches, where there will be a guitar and 10 people in a circle worshiping and crying out for revival in Brazil. We need God to break in. The political situation is not going to solve Brazil. The business, the economics, it's not going to solve Brazil. We need the righteousness of God to be planted in the hearts of Brazilians. We need the work of the cross to run across this nation. And if we will gather to pray, call on his name in a persistent manner,
we will change this nation. Adoração é relacionamento com Deus, é amizade com Deus, é você olhar para Ele. Então, a partir do momento que você olha para Ele, você também olha para você e se enxerga, como Isaías, né? Quando entrou na presença de Deus e olhou para Ele e imediatamente ele reconheceu seus pecados, suas mazelas, suas dificuldades. Assim é na nossa vida, quando nós olhamos para Ele, quando nós adoramos, nós vemos quem Deus é, mas também nós nos reconhecemos como pecadores que somos e como pessoas que necessitam dessa glória de Deus. E à medida que nós olhamos para Ele, como diz a palavra lá em 2 Coríntios 4, nós somos transformados. Uma vez eu ouvi alguém dizer que você se torna parecido com aquilo que você adora. Então, de tanto você adorar, de tanto você contemplar Deus, a essência, quem Ele é, o caráter de Deus, você vai ficando mais parecido com Ele. Então, a adoração tem esse poder de transformar você. E você, como uma pessoa transformada, você transforma tudo à sua volta. Porque por onde você passa, você leva essa glória de Deus, você leva essa presença, você leva algo que é diferente, que é novo, que as pessoas hoje têm sede, mas elas nem sabem o que é. Mas você que adora tem a água viva. Então você pode impactar as pessoas e os lugares por onde você passar, através da adoração, da sua intimidade com Deus, do seu relacionamento com Deus. Assim a adoração pode nos transformar e transformar tudo à nossa volta. Quando eu penso no texto de João 4, em que Jesus diz que a adoração ela tem que ser em espírito e em verdade, são os adoradores que adoram dessa forma que Deus procura, eu me lembro um pouco da minha própria experiência com Deus de adoração. Eu me converti com 13 anos e eu lembro que o primeiro culto que eu entrei na igreja, que eu estava na casa de Deus, o que me chamou a atenção imediatamente foi a música. A forma como aquelas pessoas cantavam, não necessariamente o que elas estavam cantando, porque eu não entendia, mas a forma como elas cantavam, a expressão no rosto delas, eu percebi que aquilo era diferente da música que eu conhecia. Eu acho que eu posso voltar para o início da minha caminhada com o Senhor, porque foi no momento de adoração, foi no momento quando eu respondi à sua revelação, à sua mensagem, ao seu amor. Ali, no tempo da minha conversão, no tempo do primeiro encontro, ali a minha vida foi transformada. E desde então, a cada deitar, a cada despertar, a cada pensamento, a cada vislumbre no outro, na criação, no céu, e para mim isso é adoração. Essa adoração tem me transformado dia após dia, momento após momento. A minha primeira experiência com a adoração foi quando eu ainda era uma criança. Eu fui convidada para participar da equipe de um programa de televisão, onde a gente levava as mensagens da Bíblia através de canções e dança. E um dia, em uma apresentação em uma igreja, eu tive a minha primeira experiência com Deus. E ali eu pude experimentar um pouquinho do que era adoração. Na minha adolescência, eu fui convidada para integrar a banda de adolescentes da minha igreja local. E ali eu pude experimentar a adoração de uma outra forma. Porque até então, a adoração para mim era ou na minha intimidade, no meu quarto, ou na igreja, com os irmãos. E ali foi a primeira vez que eu estava sendo usada por Deus para levar as pessoas até a presença dele. Muitas vezes eu tive que render a minha vontade, eu tive que abrir mão daquilo que eu queria fazer, porque muitas vezes a minha vontade não era de subir para ministrar. Às vezes eu havia passado por uma semana difícil, ou eu não estava bem emocionalmente, mas ali eu experimentei a adoração e eu entendi que era algo além de mim, que era algo totalmente sobre Deus e que Deus podia fazer e que Deus operava através da adoração. A defining moment for me was actually I was in a place where I was extremely hungry for the Lord. I had a desperation. God, I want to touch you. I want to know you. I want to experience you.
And in that moment, it was in a corporate worship, so there was a lot of people there. And I believe something happens in corporate worship, and so there was a whole bunch of us there, and it's just one of those encounters where you just, one of those worship times where you're gone, and you just want to just tell God what you think of Him. And so there's corporate worship, and it's just, God, you're beautiful. Oh, I love you with all my heart. God, there's no one like you. And just, it marked my life, where it just allowed the truths of God to come in line with my desires, where my desires and God, they interacted. And it was at that moment, just boom, oh, you are real. I want to follow you all my life. Bom, há aproximadamente uns 20 anos atrás, eu creio, eu comecei a ver, eu tive contato com alguma coisa diferente. Né? A adoração para mim era apenas a música, um momento durante o culto, onde a gente cantava músicas que a gente gostava de cantar e que nos traziam um certo tipo de emoção. Mas eu vinha começar a ter contato com um outro tipo de coisa, um outro nível de adoração, esse nível mais profundo. Há aproximadamente nesse tempo, né, 20, 15 anos atrás, quando algumas pessoas que a gente ama muito estiveram em nossa igreja, na nossa comunidade de fé, e começaram ali a cantar uma canção, e eu me lembro de um ministro de louvor que cantava uma canção, e esse cara cantou uma música só durante 1 hora. E aquilo para mim não fazia sentido. Eu falei, por que esse cara está com a mesma música durante 1 hora? E a coisa mais interessante é que enquanto ele cantava poucas palavras. Ele dizia, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, tu és lindo. E ele dizia isso durante todo aquele tempo, e a gente não tinha vontade de ir embora. Aquilo não era monótono, mas a presença de Deus desceu sobre nós de uma forma muito grande. E ali eu tive contato com o que significa verdadeira adoração, ou seja, essa rendição diante de Deus. E eu pude entender que a adoração era muito mais do que música. Eu pude entender que a adoração era uma entrega pessoal, e que para que essa entrega pessoal tivesse um reflexo na comunidade, era necessário que eu experimentasse isso no meu íntimo, que eu experimentasse isso na minha casa, dentro do meu quarto. E eu comecei a experimentar, a viver isso de uma forma mais profunda, a ponto de passar horas dentro do meu quarto e não me cansar, simplesmente estando na presença de Deus, tendo consciência de que eu estava na presença de Deus, de que eu tinha livre acesso à presença de Deus e de que essa presença me satisfazia em todos os sentidos na minha vida. E a minha vida foi transformada, os meus sonhos foram transformados a partir daí, a partir desse momento em que eu pude curtir a presença de Deus, adorando a Ele, olhando para Ele, desviando os meus olhos de mim mesma, das minhas necessidades, da minha vontade, e olhando para Deus e não somente elogiando Ele pelo que Ele é, mas me rendendo diante do que Ele é, rendendo a minha vontade diante do que Ele é. A minha primeira experiência com adoração foi logo no início da minha conversão. Eu era muito jovem, muito adolescente, e no começo era muito difícil, tinha muita dificuldade para seguir Jesus, havia alguns impedimentos, né? E um dia teve uma situação muito difícil na minha casa, envolvendo até violência física, algo assim muito sério, muito grave, e no meio daquela confusão toda, eu lembro que eu me retirei para o fundo do quintal, eu me ajoelhei e eu comecei a cantar. Eu não sabia muitas músicas de adoração, eu sabia aquela música Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Sabia pouca coisa e eu comecei a adorar, comecei a cantar essa única música que eu sabia para Jesus. E Deus veio com uma presença tão tremenda sobre a minha vida
que eu não sentia mais dor. Eu chorava muito, mas não era de tristeza, não era de desespero, não era de angústia. Eu chorava porque algo sobrenatural estava ali naquela hora. E eu entendi que a adoração era independente do que eu estou passando, independente das circunstâncias. Porque a adoração é tudo sobre Ele. E Ele nunca muda. Ele vai continuar sendo digno, sendo Rei, sendo Senhor. Então, essa foi a minha primeira experiência com a adoração. E aquilo encheu meu coração. E a partir dali, eu comecei a entender mais o que era adorar a Deus. Todos nós somos convidados a viver uma vida em que cada atitude, não apenas música, mas cada atitude sua, seja um novo cântico de adoração a Deus. Seja nos momentos difíceis, seja nos momentos bons, nós somos sempre convidados a louvar a Deus, a sermos gratos a Deus. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, o socorro bem presente no tempo da aflição. E a única coisa que nós precisamos fazer é aceitar, receber e viver isso na realidade da nossa vida. Eu fiquei bastante doente quando eu tinha uns 14 anos, eu tive uma gastrite nervosa muito terrível, emagreci bastante. Meus pais estavam muito preocupados porque iam de lugar a lugar e não sabiam o que era. E uma amiga minha falou, Lu, será que você não topa em outra igreja? E ela me levou até a comunidade, que é a igreja que eu sou até hoje, e eu entrei na comunidade, era um culto que era só louvor. E aí eu me lembro que fizeram um apelo no final do culto para orar para quem estava doente, quem precisava de cura, porque o louvor tinha unção de cura e tal, e eu fui pra frente. Quando eu fui pra frente, né, a nossa pastora sênior pediu para orar comigo e colocou a mão sobre o meu abdômen e falou que a minha enfermidade era uma enfermidade de alma, né, era que saísse toda aquela enfermidade. Naquele momento eu fui arrebatada. Eu acredito que essa experiência foi muito linda, Deus me arrebatou, me curou, né, a partir daquele momento eu podia comer as coisas que eu gostava, né, eu podia me relacionar melhor, eu parei de emagrecer, eu fui curada. Então, Deus começou eu comecei o meu relacionamento com Deus nesse culto de adoração. Então, foi fenomenal. Eu e minha esposa estávamos naquele congresso Adoração e Adoradores. Já estávamos há muito tempo querendo ter filhos, né? E já tínhamos feito exames e estava difícil demais e a minha esposa não conseguia engravidar, estava com 2 cistos no braço e também estava com o ovário cheio de cistos que estavam impedindo essa gravidez. E nós estávamos lá naquele congresso totalmente desatentos em relação a isso, porque a gente queria experimentar mais de Deus e a gente se lançou na presença de Deus. E no meio do louvor, no meio da adoração, o pastor, ele falou assim, gente, presta atenção, Deus está me mostrando uma coisa muito diferente aqui. Deus está me mostrando uma moça que no seu braço direito, na sua mão, tem 2 cistos. E Deus me mostra que ela tem um ovário cheio de cistos. Gente, aquilo foi um negócio assim muito específico, né? E Deus manda dizer que você está curada. Logo depois da ministração você me procura. Naquele dia minha esposa foi curada e foi durante o momento de ministração. Olha que coisa interessante, a partir daquele momento a gente consagrou os nossos filhos. Hoje, o meu filho João Victor, ele tem 10 anos e ele toca no louvor junto comigo. Então isso é um milagre, o milagre de Deus aconteceu na adoração, né? E meu filho está envolvido comigo na adoração. Então a maior experiência que eu posso hoje falar sobre adoração e louvor é olhar para a vida dos meus filhos e verem eles adorando junto comigo, depois de uma experiência maravilhosa dessa. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia revela a adoração do povo de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia mostra um povo que se relaciona com o seu Deus. The privilege of traveling to over 50 countries. And what my experience has been is that each country has a different attribute or a different grace that God has given. Some of them are similar and some of them are very different. And in my travels, as I've traveled throughout Brazil, I've had the incredible privilege to see a lot of Brazil. I've been up in Santarém, São Luís, and then I've been also down in Rio Grande do Sul. I've seen a lot. There's still a lot more I want to see. But I just want to say that I believe that the anointing that God has given this nation, and one of them is in the topic of worship. He's anointed Brazil with the gift of music. There's so many talented musicians in this nation. It's amazing. So why?
Why has He given this nation such talent? And I want to call you as an outsider who's trying to be Brazilian. But I just want to say that He's anointed you in worship. And my prayer is that you, Brazil, will be a leader in the earth in the place of worship. I want you to lead in the earth in the place of worship. And in the influence and the revelation that God gives you, worship leaders, and you musicians and you singers, my prayer is that you will have significant influence in this nation and then in the nations of the earth. And so I'm fighting for this to come forth. In our prayer room here, I want singers, prophetic singers with the word of the Lord, the Bible written upon their hearts to them, sing the mysteries of God with anointing, power, authority. I want songs to be sung that's written across the heart of a generation where they will sing the glories of God. And those songs will instruct an entire generation. But you worship leaders, you singers, get a vision to have impact. Don't worry about making CDs. Worry about writing songs that a generation can sing, will describe God to them. And the CDs will follow. Don't even worry about that. Write songs with the revelation of God on them. And people will want to sing your songs. He's anointed you guys to worship. And I pray that grace will grow in your lives. Povos de todas as nações, tribos, línguas, estarão diante do Cordeiro e vão dizer: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Quando nós adoramos aqui, nós estamos nos preparando para eternamente adorar a Deus.